Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas à paz do Senhor. Eu sei que no primeiro encontro ficou todo mundo meio de câmera ligada, meio de câmera desligada. Como era um encontro, a gente estava ali só para receber, amém. Mas hoje, se vocês puderem participar, falar, interagir, conversar, o estudo com certeza vai ficar muito mais rico, tá? Então, vocês hoje podem interagir. A Lu vai estar passando para vocês o ensino, mas eu quero deixar vocês à vontade para fazer pergunta, para interagir. E quanto mais a gente interage com a Lu, mais ela consegue direcionar aí para a gente, tá? E aproveita, porque a Lu, gente, é professora, é formada em teologia hebraica, ela é professora de hebraico. Se tem alguém nesse mundo que vai saber tirar nossas dúvidas, claro, ela não sabe tudo que ela, né? Ela é ser humano, mas ela sabe muito, 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 muito. E a gente está louvando a Deus aí pela vida dela, de estar conosco aqui hoje, dando um tempo da vida dela para nós, doando esse tempo, investindo no reino, tá bom? Então vocês façam bom uso aí da sabedoria que Deus deu para ela. Amém? Eu já fiz uma prévia apresentação da Lu, vou fazer uma prévia apresentação minha e depois eu queria que vocês também fizessem uma prévia apresentação de vocês para a gente quebrar o gelo e se conhecendo, tá? Eu sou a Aline Abreu, sou missionária, congrego em uma igreja evangélica, apesar daqui a gente não falar de religião, essa é a minha religião, tá? E sou missionária nessa igreja, Igreja Cristo Reina, aqui em Santos. Sou casada e tenho 3 filhos. E estou à frente hoje do projeto Mulheres de Joelhos. E sou muito feliz de fazer parte desse projeto com vocês. Muito mesmo, quem me conhece sabe. E aí eu queria abrir a oportunidade, então, para que vocês também pudessem apresentar. Se vocês não se sentirem à vontade de abrir a câmera, pelo menos o microfone aí para vocês poderem falar com a gente, tá bom? Jana, você começa, que você é mais cara de pau do grupo. Nossa, que horror tá me apresentando dessa forma. Como que vai ficar a Missionária é minha assim, a gente é tudo fama? cara de pau. Ai, Jesus. Eu sou a missionária Janaína, sou casada, tenho 4 filhos, é, trabalho com evangelismo, com missão, e tem sido muito prazeroso, porque a gente aprende a gente acha que a gente vai sempre ensinar, que a gente vai sempre passar algo, né, para aquela pessoa, e a gente faz, porém a gente aprende muito. Eu falo sempre, eu digo sempre para os meus liderados que a gente nunca sabe tudo. A gente está todo dia aprendendo coisas novas, né? Então tem sido assim muito gratificante mesmo. A gente ter ido fazer visita nos lares, a gente faz entrega de sopão, enfim, a gente faz bastante coisa e tem sido gratificante. E esse é o nosso prazer, né? Fazer a obra do Senhor. E estou na mesma igreja que a Aline, né? Congregamos juntas, na Cristo Reina também, sou cristã evangélica, e é um prazerzaço, né, estar aqui fazendo parte desse projeto que eu também gosto muito, que é trabalhar com mulheres, edificar vidas, né? Deus me levou para esse estágio aí pelo meu testemunho, né? Eu creio que nada é em vão. Às vezes a gente fica contendendo com Deus, né? Ai, porque eu estou passando por isso? Por que que eu tenho que enfrentar todo esse problema da vida, ou essa tribulação, ou enfim, a traição do meu esposo, ou o que for, a separação, eu não sei o que cada uma passa, né? Mas a gente sempre contesta muito, e eu pude aprender com o passar dos anos, né? Que o Senhor, ele permitiu, né? Porque é claro que são escolhas que nós próprios fazemos, mas Deus, ele às vezes, muitas vezes permite para que nós tenhamos bagagem para passar para as outras pessoas, né? Então, hoje, dentro do que eu passei, eu posso falar para a pessoa que estiver passando a mesma coisa, que ela pode vencer, de que vale a pena continuar, de que você não pode desistir, né, dos seus parentes, do esposo, do casamento, da sua financeira, do seu emprego, do que for, né? Então a gente sempre é bem ligada mesmo
no trono de Deus para entender que nós não estamos aqui em vão, né, queridos? A gente não está aqui em vão, a gente tem um propósito. Como a Aline, né, tem esse propósito lindo de estar aí ajudando várias e várias mulheres, e eu acho isso extraordinário. E quando começou esse projeto, lá no comecinho, eu meio que me distanciei, porque eu tinha muitos problemas com relação a amizades. Então, eu fiquei bem distante mesmo, ela mesma sabe disso. Sempre orei, sempre cria assim no projeto, queria que desse, que funcionasse, desse certo sempre. Porém, eu estava bem distante assim dela e do projeto em si. Mas hoje não, hoje Deus ele realmente colocou, né, enquanto a Aline estava aí no óleo, esperando aí a vontade do papai, para eu estar aí orando pela vida dela, buscando, intercedendo, não sei o propósito do Senhor, mas sempre Deus me incomodava a orar pela Aline, a buscar pela Aline, a jejuar pela Aline muitas vezes. Então eu creio que o propósito foi cumprido, né? Que era ela retomar aí o Mulheres de Joelhos, e eu glorifico a Deus, eu fico muito feliz mesmo, porque os sonhos de Deus não estão sendo frustrados, né? Nunca é. Então, essa é um pouquinho de mim, da missionária Janaína. Agradeço a minha oportunidade, amém? Amém. A nossa diretora de ação social. Coisa linda de meu Deus. Ainda hoje falei hoje para o meu esposo, que a Janaína dessa vez voltou diferente, viu? Foi só para testificar. Verinha, tá por aí? Tá me ouvindo? Vera, Alê, quem vai primeiro? Oi, tá me ouvindo, Aline? Eu te ouvindo agora. Eu tô dirigindo e falando. Jesus, tem misericórdia. Amém. Boa noite, meninas lindas, maravilhosas, mulheres guerreiras. Eu me chamo Vera, sou missionária pela misericórdia de Deus. Também sou evangélica, para a glória de Deus. Congrego aqui no Guarujá, conheço a missionária Aline de muitos anos. Temos muitas coisas maravilhosas que vivemos junto. Né? Também acompanho o projeto também Mulheres de Joelho também desde o início. Não sou muito de participar, mas tenho acompanhado e louvo a Deus por este projeto, pela vida de cada uma. Vejo coisas grandiosas que Deus está fazendo na vida daquelas mulheres, dessas vidas, né? Assim, estou muito feliz e eu creio que ele ainda vai se expandir muito, muito para a glória de Deus e muitas vidas vão ser alcançadas. E como a missionária acabou de falar, que Deus permite a gente passar, né, as situações, porque como que a gente vai testemunhar, como que a gente vai ajudar, se a gente não passar? Então, na hora que a gente está passando, a gente não entende, né? Mas Deus sabe o porquê. Ele está nos adestrando para nos usar lá na frente, né? E nós temos que ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor e fazer o ID dele, porque é isso que ele quer, que nós obedeçamos e fazemos a vontade dele, né? E que nós temos que estar disposta, né? E é isso, minhas queridas. Sou casada, mãe de uma filha maravilhosa. Tenho um lar restituído pelo Senhor também, que o inimigo entrou, quis destruir, mas o Senhor veio e restaurou. E hoje eu estou bem, para a glória de Deus. E a gente não pode desacreditar, a gente tem que crer, acreditar que o nosso Deus, ele faz aquilo que a gente não pode. E a Aline conhece o meu esposo, ela conhece a minha história, ela sabe o que verdadeiramente Deus fez na minha vida, e eu louvo a esse Deus maravilhoso. E assim eu agradeço a minha oportunidade, minhas amadas, queria muito poder ficar com vocês, mas eu vou ter que desligar, porque eu estou quase chegando onde eu tinha que ir, e eu vejo depois. É uma pena que eu não posso participar até o fim. Amém, Vera. Deus vai providenciar todas as coisas. Uma hora vai dar certo. Você Amém. tem um testemunho lindo, um dos testemunhos, acho que é o vídeo mais assistido do canal do Mulheres de Joelhos. Eu estava olhando isso ainda hoje. Tem o seu testemunho completo lá que a gente gravou. Mesmo assim não é completo, né? Foi meio por cima. Com medo da câmera. A Vera tem medo da câmera. Ficou tensa. A gente vai gravar, vai ter um podcast, eu vou levar você no podcast de novo, que aí a gente faz ele mais completo, você vai estar mais acostumada.
Mas vai lá, Vera, obrigada por ter entrado, fique em paz, eu vou deixar tudo gravado aqui com a Lu, e aí você pega a matéria depois lá no YouTube, tá bom? Tá bom, minhas lindas. Deus abençoe, viu? Obrigada Um pelo beijo, meu amor. Deus abençoe. Fica na Amém. paz. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Ale, tchau. Consegue me ouvir? Agora ficou mudo para mim, peraí. Eu sou nada tecnológica, gente. Boa noite. Apanho pra caramba. Tava com o meu microfone fechado. Seja bem-vinda, meu amor. Pode falar, estamos te ouvindo. Boa noite, gente. Eu me chamo Alessandra. Muito prazer. Eu não vou abrir a câmera porque eu tô tendo que falar bem pertinho do celular, que a voz tá bem falhadinha minha. Ainda tô me recuperando de uma gripe bem forte que eu peguei, mas é um prazer estar com vocês. Fico imensamente feliz de estar vendo a Aline de volta. Eu conheci a Aline, não a conheço pessoalmente, mas conheci o projeto e tudo que ela faz através de uma conhecida minha que ia numa célula e falou que participava de um grupo onde tinha uma irmã assim abençoadíssima, não só uma, mas várias. Então ela pegou meu telefone, foi incluída no grupo Mulheres de Joelho e conheci a Aline assim num período da minha vida que eu falo que se Deus não tivesse colocado ela na minha vida, hoje, com certeza, eu não estaria casada. Lembro muito das palavras que ela deu para mim, para minha família, as orações que ela fez quando a gente teve a oportunidade de se falar, né? E é um projeto que é muito importante. Às vezes a gente passa por problemas e acha que, que nem a Aline falou, fiquei afastada. Falei para ela, não se importa com o tempo que ficou afastada, se importa com o que você vai começar a fazer agora. Aquele tempinho que você ficou afastada, Deus estava te preparando para algo que, você nem sabia, nem tinha ideia do que ia acontecer, né? Então é um prazer estar com vocês. Eu sou casada, tenho um filho de 13 anos, estou num processo de um giro de 360 graus na minha vida, né? E que estou dizendo para o senhor, eis-me aqui, vamos lá, vamos aprender, né? O que o senhor quer que eu faça com isso tudo que eu vou poder estar tendo a oportunidade de aprender? E sou muito grata, tenho muita gratidão por tudo que Deus tem colocado na minha vida, porque se não fosse Ele, eu não estaria de pé. Hoje eu tenho ainda um processo de recuperação de saúde pós-Covid, né? Eu quase perdi a minha vida, eu fiquei 20 dias internadas na UTI, muito ruim. Tenho ainda vestígio de várias coisas da doença, mas Deus tem me deixado de pé todos os dias. Então, todo dia é um dia para me agradecer, né? E isso eu tive que aprender através do local que o Senhor me permitiu entrar, que foi dentro de um leito de hospital. Então, hoje, muitas coisas que eu vivo, eu agradeço a Deus porque Ele está me dando a oportunidade de aprender, de crescer e de poder fazer por alguém que também está passando pela mesma situação que eu, ou até pior. Essa sou eu, gente. Obrigada, meu amor, pelas suas palavras maravilhosas. Obrigada a todos vocês. Vocês me dão muita força para continuar. Mas sem a gente se estender muito, então. Lu, seja bem-vinda. Boa noite para vocês. É muito gracioso pensar que em 20 minutos, quão enriquecedor é ouvir palavras assim, né? É uma terapia, né? Palavras que levantam, né? E tem pessoas que preferem estar andando no caminho dos ímpios, né? Onde só ouve palavras de desânimo, de maledicência, enfim. Onde andamos, né, diz muito aí sobre quem nós somos, né? Eu sou a Luciana, né, sou casada desde 2004, estou com quase 40 já, gente, pelo amor de Deus. E tenho 2 crianças aqui, um adolescente e o Lucas, de 8 aninhos, são a calmaria e energia da minha vida, né? Um é muito calmo e o outro é uma energia de 5 da manhã dizer: mamãe, eu te amo e estou aqui. Me abraça que eu quero te amar agora. Então, haja vontade de acordar às 5 da manhã.
E foi me dado hoje, então, essa tarefa de trazer aqui. Deixa eu colocar, tirar você da tela ali, fica melhor assim quando vai sair lá no vídeo. E me deram aí essa tarefa de participar com vocês, trazendo alguma palavra. E a palavra não foi por mim escolhida, a Aline que escolheu os temas, ela está na direção, ela está orando, sabe o que vocês precisam, tá? Então, ela está, vamos dizer assim, direcionando tudo. Mas, na verdade, eu não passei para ela nada do que eu iria dizer hoje, nós nem conversamos esses dias. E na ministração passada, eu ouvi ela toda, eu estava aqui participando, e foi falado muito de perseverança, né? Perseverança, toca, faz, vai, faz, ora, né? Lembrou de Ana. Então, isso é o ato de perseverar, de correr atrás. Mas não adianta só correr atrás, mas correr atrás de quê? Né? Não adianta correr se for para um precipício. Então, não é só correr, não é só correr para tocar. Nós precisamos ter o alvo ali na frente, né? Nós precisamos de direcionamento, e o direcionamento importa. Não é só seguir. Nós precisamos seguir com direcionamento, tá? E eu vejo que vocês todos os dias estão estudando Provérbios, tá? E quando se fala em sabedoria, que foi o texto que foi me dado aqui para falar, a gente vai falar um pouquinho de sabedoria dentro do livro de Provérbios. Dentro de Provérbios, sabedoria é o quê? Sabedoria é a capacidade de viver segundo os conselhos de Deus. Isso é sabedoria. Não existe sabedoria no mundo. No mundo tem conhecimento, tem inteligência artificial, tem inteligência persuasiva, tem inteligência de todo jeito. Com Deus tem inteligência humilhada e sabedoria para seguir os preceitos de Deus. Isso é sabedoria. E quem falou que isso é sabedoria é o próprio Jesus Cristo. Quando ele diz, em Mateus capítulo 7, ele fala a parábola das duas casas, né? E a pessoa constrói a casa, ele constrói sobre a rocha, eu já falei isso, né? Não é aquela rocha lá em cima, ele faz as bases, a Bíblia diz que ele cava bem fundo, encontra a rocha e ali faz os seus alicerces. E ali Jesus compara aquele homem que cavou bem fundo e fez os seus alicerces na rocha como aquele que ouve e pratica. Não é só ouvir, não é só ganhar conhecimento, não é só todo dia ali ler os textos que estão ali e não usar esses textos no dia a dia. A sabedoria, busca a sabedoria, o temor do Senhor é a sabedoria, a gente vai passar por tudo isso aí, explicando cada um desses versículos que são clichês aí no meio evangélico, tá? Então, dentro da perspectiva de Deus, sabedoria é ouvir e praticar, tá? Quando vem um escândalo, veja bem, vem um escândalo de um pastor, de um ministro, de alguém que você sabe que deveria ser exemplo para os outros. Quando vem esse escândalo, a primeira coisa que a gente fala é que falta de sabedoria. Por que deixou tudo isso acontecer? Porque jogou fora a família? Porque jogou fora o ministério? Porque não se restitui, mas se restitui com o tempo, né? Então, perde-se ali um momento. É igual uma árvore que é podada, ela vai brotar, mas as cicatrizes vão permanecer ali. Tá? Não há como ser cortado, podado e não ter cicatriz. É assim que funciona. Então, Salomão, ele é o escritor aí de Provérbios, assim nós acreditamos, e ele é o maior encorajador do homem para a busca aí da sabedoria. Ele fala muito de sabedoria. Existem vários tipos de sabedoria, a gente não vai falar
sobre isso aqui hoje. A gente vai falar como buscar essa sabedoria e para que buscar essa sabedoria, para que eu preciso ser sábio. Eu posso ser somente tolo ou eu preciso ser sábio? A Bíblia nos orienta a buscar a sabedoria. A sabedoria não é algo que você encontra de qualquer maneira. Estou passando pela rua, achei uma moedinha de 5 centavos. Opa, achei sabedoria. Não é assim. A Bíblia diz que tem alguns processos para se encontrar essa sabedoria. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, tudo precisa passar pelo hábito da oração. Você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 7 vezes, até aqueles minutos ali serem tranquilos, não tão exaustivos. O exemplo que eu vou dar para vocês, o Lucas cismou de fazer aula de futebol. E a bênção da aula de futebol é 3 vezes por semana, de 6 a 7, numa friagem dessa. E vai eu para o campo de futebol esperar esse menino. Os primeiros dias foram uma eternidade somada a 10 horas. Ou hora que não passava. A última vez que a gente foi, a minha filha falou assim, mãe, já acabou? E o nosso cérebro já processou aquilo rapidinho e a hora passou. Não é que a hora passou diferente, não, é que na nossa cabeça criou-se um hábito de, querendo ou não, você vai ter que ficar sentado aí. Dá-se um jeito aí de se entreter aí com outra coisa, porque você vai assistir isso aí por 1 hora. E isso é sabedoria, criar hábitos na nossa cabeça. Ai, toda hora que a criança pega alguma coisa, eu grito. Opa, não posso gritar. Eu não posso gritar. Eu gritei, mas não posso. Aí você trava. Aí daqui a pouco faz de novo. Você fala, não posso gritar. Peraí que eu tenho que achar outro jeito de corrigir. Esses hábitos saudáveis vão gerando em nós sabedoria para agir. Não há como falar em sabedoria sem agir. Sabedoria é ação. Ah, eu sou cheio de sabedoria, vai ser um monge tibetano que vai ficar lá no alto do monte, cheio de sabedoria, mas que não pratica nada. Vai ser um santo tibetano lá, que fica lá aconselhando, cheio de graça, de sabedoria, eles têm mesmo para a vida, mas não praticam. Eles ensinam sobre criar filhos, mas não tem um. Né? Queria ver o bichinho ali, pelo menos 5 anos, criando um menino, para aconselhar melhor. Né? Então, sabedoria seguida de ação. Isso já vem aqui na nossa mente, colocando algumas coisinhas no lugar. Ah, Deus me dê sabedoria. O que Deus vai trazer para nós? Experiências. Eita, oração perigosa, hein? Não tem como ter sabedoria. Eu estou falando de Romanos, capítulo 5, depois vocês leem. Anote aí no papelzinho. Vocês querem paciência, Deus te dá tribulação, a tribulação vai provocar isso, vai provocar aquilo, até se chegar a paciência, que é o extremo aí daquilo que você está pedindo para Deus. Né? Ah, eu não consigo viver sem isso. Ah, Deus vai te... Então vive agora. Eu ouvi um testemunho uns anos atrás de um jovem pastor que ele orava para Deus e dizia, eu estou muito orgulhoso e feliz do ministério que o Senhor me deu. Deus foi e tirou o ministério. Falou com ele, não, você não vai dirigir igreja nenhuma, vai fazer nada. Ele falou assim, meu Deus, mas o ministério que eu amo é porque você está amando demais o ministério. Está amando demais, vamos trocar a rota. Para que você enxergue que não é esse o ponto. Você precisa amar as pessoas, amar a Deus, amar outras coisas. Não a sua posição. Não se orgulhe da sua posição. A posição de um líder, que eu vejo que as meninas aqui, a maioria são líderes, a posição do líder é o inverso. É o mundo de cabeça para baixo que Jesus vem trazer para nós. É o servo dos servos.
É o que o apóstolo Paulo diz: eu me gasto e me deixo gastar por vós, mesmo que vocês falem mal de mim. Tem hora que Paulo falava assim, ó, eu estou sabendo aí, ouvindo aí, que vocês não estão querendo, mas eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo, que Deus me ajude aí. Então, sabedoria é praticar. A primeira coisa que nós temos é desejar sabedoria. Desejar sabedoria. Está lá em Provérbios 2:4. Vou começar dos primeiros aqui para a gente ser 2:4. Se buscar a sabedoria como quem busca a prata, você procurar como quem procura tesouros escondidos. Versículo 5. Então entenderás o Senhor e vai achar a sabedoria. Precisa ser buscada como um garimpeiro busca. O garimpeiro não acha. Deixa eu pegar um brinquinho aqui, uma pedrinha aqui que eu ganhei há muitos anos atrás de uma amiga. Um garimpeiro não vai lá e busca e acha isso aqui inteirinho, não. Ele acha fragmentos na peneira, se você nunca tiver a curiosidade de ver, veja. Misturado com areia, com pedra, com tudo. Você precisa esmiuçar onde que está. Não vem prontinho, não. Aí a sabedoria, ó, cria o filho, pronto. Vou te dar a pílula de criar o filho. Deus, mas eu estou pedindo sabedoria para lidar com meu marido. Chegou o pacote. Não vai chegar. É o dia a dia. É uma pedrinha, juntou com outra, deu 200, sei lá, graminha. Oh, glória a Deus, já deu 200 graminhas. Já vi uma esperança nesse homem. É em tesouro aí. E é assim, não vem pronto. Busca sabedoria como um garimpeiro que busca ouro. Peneira. Separação. Água. Muita palavra. Muita paciência também, né? Não se vai garimpar 5 da tarde, é 5 da manhã, até 6 da tarde, para ver se acha algumas pepitas de ouro lá. Pequenas, que ao longo de uma vida garimpei 1 quilo de ouro. Segundo ponto que Provérbios 4:5, primeiro é desejar, né? E aí vem reforçar isso aí, compre a sabedoria, 4:5. Adquire a sabedoria, compra a sabedoria. Compra, não te esqueça, nem te desvie das palavras da minha boca. Compre a sabedoria. Tá difícil? Não sei, compre. Gasta tempo. Aline, eu não estou conseguindo resolver isso aqui, Aline. Compra com ela ali um tempinho. Compra com um amigo, com um pastor, com a própria Bíblia. Se não vem naturalmente no dia a dia, gaste tempo, porque o tempo nosso hoje em dia é valioso. Compre. Vou comprar como? Ouça. Quantas pessoas eu tenho aqui? Eu até emprestei, né? A pessoa não devolveu naturalmente, tudo que a gente empresta custa voltar. Mas eu tinha um livro aqui que é antigo e famoso demais, né, que são as 5 linguagens do amor. Eu comprei esse livro, já li umas 2 vezes, e toda vez que eu leio, encontro coisas diferentes nele. As 5 linguagens do amor. As formas de amar. Você quer entender a sua filha, quer entender a mãe, quer entender o pai, quer entender o amigo, mas você não procura gastar R$ 25 num livro que vai te ensinar cinco formas de amar, que vai englobar praticamente todas as pessoas que você conhece. Você vai gastar 1 semana de leitura, vou colocar aí bem devagarzinho, 1 dia cada capítulo. Você vai gastar R$ 25, que é menos de um lanche, e você vai entender 5 formas que as pessoas amam. Você acha que ele não está te amando, mas ele está amando do jeito dele. E aceite, não tente mudar isso. Eu detesto presente. Eu, pessoalmente, odeio receber presente. Me dá um presente, eu falo, meu Deus, para que me deu um presente?
até me entristece. Me dê seu tempo valioso, que eu acho que o tempo mais valioso do que o presente. Seja sincero, seja fiel, melhor do que um presente. E tem pessoas que você dá aqui uma bijuteria de R$ 15. Deixa eu abrir aqui. Ele fica numa alegria que só. É a Larissa que ganhou, minha filha, que vai fazer aniversário essa semana. Entenda a linguagem do outro, entenda o que Deus tem para você, o que Deus tem para o outro, da maneira que Deus age com você, que Deus age com o outro. Busque, gaste, né? Provérbios 9:10. Vou andar um pouquinho para frente aqui. 9:10. Esse é isso mesmo. Bom, só para complementar temor... isso que você estava falando desse livro, eu já li ele algumas vezes também. Depois que eu comecei a estudar sobre temperamentos, eu fui entender que cada temperamento tem o seu jeito de amar. E aí é por isso que existem essas 5 formas do amor aí. E quando a gente fala de sabedoria, é a gente conseguir entender isso, a gente consegue entender quando o outro está nos amando, mesmo que ele não nos ame na nossa maneira de amar, e a gente consegue usar a sabedoria de demonstrar o amor para outra pessoa também, de acordo com o que a gente sabe que aquela pessoa vai se sentir amada. Então, realmente, é uma sabedoria muito grande para dentro de relacionamentos, tanto com o esposo, né, com o cônjuge, quanto qualquer outra pessoa. Muito, muito bem colocado. Bem, bem bacana esse livro. Invista ali R$ 25, R$ 30. Busque, compre a sabedoria, gente. Tem 12 formas de ser feliz do Augusto Cury. Ô livrinho bacana, eu deixo no carro. Estou ali sem fazer nada, já pego. Não estou fazendo isso aqui hoje. Já era para ser mais feliz hoje, que não fiz o negócio, não estou feliz. É bom a gente ter um direcionamento, né? Um GPSzinho ali no nosso dia a dia. E depois esse versículo muito conhecido aqui, o Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é esse temor, gente? É ter medo como um carrasco? Tem medo do seu Senhor? Que temor é esse? Esse temor que nada mais é do que uma reverência moral. É quando o nosso papai chega em casa e ele fala assim, chega de assistir Chiquitita, agora eu vou ver o Jornal Nacional. Aí você fala, papai, está aqui o controle. Reverência moral. Chegou na casa aquele que sustenta a casa, aquele que estava o dia todo trabalhando. Na minha época era assim, né? A minha mãe também trabalhava. Trabalhou a vida toda, minha mãe sempre trabalhou. Mas quando meu pai chegava, a preferência era dele. Mesmo que ele não assistia 5 minutos e roncava. Mas ele assistia o Jornal Nacional. Temor, então, aqui é reverência moral. A reverência moral. Tem uma frase que até compartilhei esses dias, as pessoas dizem assim, só Deus para me julgar. As pessoas deveriam ter medo disso. Não temor, não, mas medo. Só Deus pode te julgar. Ele é quem tem o poder sobre demônios e principados, né? Se cair na mão de Satanás, Deus te tira. E se cair na mão de Deus, igual Jó caiu. Porque Satanás pede, mas é Deus quem permite. Quem tirou? As orações, os clamores, as angústias e reclamações de Jó não tirou ele daquela situação. Não tirou. Tá? Então, o temor nos afasta de ter uma vida cheia de máscaras, né? de fachadas, né? Nos faz viver aquilo que é verdadeiro. E por último aqui, para a gente começar a finalizar, nosso horáriozinho está aqui, estou lendo na minha Bíblia aqui, 19:8. Quem adquire a sabedoria é amigo de si mesmo. Quem adquire a sabedoria, a palavra é
ama a si mesmo. Pode circular na sua Bíblia, e a palavra é o have. Ama a si mesmo. Quem adquire a sabedoria tem amor próprio. A Bíblia fala que nós precisamos amar assim como nós, né, amamos a nós mesmos. Se não tivermos amor para nós, como doar aquilo que não temos, né? Ou Então, seja, pensando dessa maneira, Lu, a gente pode pensar então que para eu amar o meu próximo como a mim mesmo e para amar a mim mesmo eu preciso ser sábio, na verdade a gente precisa começar na sabedoria, né? A gente é sábio para amar a nós mesmos e aí, amando a nós mesmos, nós conseguimos dar o amor que devemos dar ao nosso próximo. Quando alguém tá lá, te liga e fala, Aline, tem 5 dias que eu estou num quarto escuro, não aceito que ninguém me traga nada de comer, eu expulso, não aceito cuidados médicos. Essa pessoa perdeu o amor por si mesma, perdeu a força da vida por ela mesma. Não é o outro que está deixando de bater na porta para ajudá-la. Ela não quer. Quantas pessoas em situação de rua você fala, eu vou te dar a mão, ele fala, mas eu não quero. Eu não quero, eu não tenho amor comigo mesmo. Eu quero me drogar, eu quero ficar doidão, eu quero ter meus pés cheios de bicho, eu quero ficar um mês sem tomar banho, porque eu não estou nem aí comigo mesmo. Eu sou, como diz a Lucelena Galvão, né? O homem passa a ser só um reprodutor que não pensa. Então ela fala que é uma ameba high-tech. Só reproduz e não pensa. Então é uma ameba high-tech. Porque é uma ameba que se veste, é uma ameba que anda, fala, mas não se ama. Não se ama. E esse amor passa também pelo conhecimento, né? Do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. É um caminho de dizer não. O não, segundo Tito, é curador. Você pode, de vez em quando eu caio nessas enrascadas. Você pode, sei lá, eu vou dar um exemplo mais recente. Me acordaram 1h da manhã, eu estou aqui no aeroporto e a minha passagem foi cancelada. Liga para mim lá que eu tô falando inglês. Beleza, vou usar meu inglês, né? Vou acordar, vou usar. Liguei para português, digite 1. Falei, vamos lá, né? Isso aqui. Não, você está falando português, o querido. Não, é porque eu queria que você passasse o seu cartão. Eu falei, não funciona assim. Passa aí, que eu tô aqui. Falei, vem embora para casa. Quem mandou você ir aí sem se organizar? Se organize. Eu não posso carregar nos ombros a desorganização do outro. Entenda isso. Vem aqui agora e passa o seu... Não passe. Não passe. O Provérbios fala de ser sábio com relação ao seu dinheiro também. Eu estou dando um exemplo do dinheiro que foi bem recente mesmo. Verdadeiro. Eu não passei. E aí, quem passou, cobrou. E a pessoa perto de mim falou assim, não sei por que está cobrando, que eu pedi um mês para pagar. Pensei eu, não vai pagar nunca. Se eu tivesse enfiado nessa enrascada, seria o inimigo, porque você acaba, né, se entristecendo ali, dando os atritos, você vê que a pessoa, de repente, não te paga, mas está comendo lá um churrasquinho com todo mundo e nem te chama, você pensa assim, uai, 1h da manhã eu estava lá. E o que eu fiz?
Desliguei, eu falei, já pensou? Tinha aí. Aqui, quando a mulher falar, você espera que aperta o 1, que dá certinho. E fui dormir. Não é ruindade, não. Não carregue o problema que as pessoas procuram. Não estou falando de problema que vem na vida, não. Estou falando que tem problema diferente. Tem problema que as pessoas procuram com as próprias mãos. Elas cavam ali os problemas e falam assim, me ajuda. Quem cavou esse problema? Dá um exemplo da Bíblia para vocês. O próprio Abraão. Eu vou carregar o fulano, mas Deus mandou você levar ele. Eu vou carregar. Lá na frente deu guerra, deu não sei o quê. Abraão levou os homens lá e não sei o quê, a confusão. Pegou as terras boas e carregou. Prejuízo financeiro. Porque está ajudando quem Deus não mandou ajudar. Vamos ajudar? Vamos. Que tipo de problema que é? É problema que a pessoa procurou ou foi a vida que veio? Porque a vida traz problema também. O dia a dia traz. Né? O dia a dia traz. Mas tem problema que eu procuro ele. Eu estou falando que eu também faço. Inclusive, a gente está prestes a fazer uma bobeira. Aí, às vezes, uma pessoa orienta. Não faça. É verdade, nem ia ser uma bobeira mesmo. Mas, assim, isso aí esse Provérbios 19:8. Né? Quem busca sabedoria, ele ama a si mesmo. A palavra ali é nefesh. Nefesh é alma. Nefesh é a sede volutiva, a sede das vontades. Tá? É o entendimento. Quem guarda a sabedoria aí, ele encontra sucesso, encontra excelência. É isso que o texto quer dizer. Ele tem as vontades controladas. 99,9% dos nossos problemas é a língua, né, que o Tiago fala. As ações erradas, fazer sem poder fazer, ir sem poder ir. Porque eu dei vontade de fazer. Eu tive uma palestra com um pastor uma vez, ele falou assim, até financeiramente mesmo, vou continuar nessa tecla aqui, só mais essa fala. Quando você vê algo na loja, você precisa decidir aqui na sua mente, eu quero comprar ou eu preciso comprar? A nossa casa, estou falando a minha também, é lotada de coisa que não vale nada para nada, não vale nada. Concha de feijão. Eu tenho 3. Gente, eu faço uma panelinha de feijão. Por que eu tenho 3 conchas de feijão? 3 conchas. Uma pequena. 3. Está empoeirando. 2 empoeirando e uma não uso. Colher de pau. Quem se arrisca a dizer e quantas colheres de pau vocês têm aí? Pode levantar a mãozinha. Tô sem nenhuma, acredite. Olha, colher de pau é a primeira. 60 colheres de pau. Vou até vender. Faca. Eu tenho uma faca pequena, uma faca maior, e uso do mesmo jeito. Se tivesse uma só, fazia tudo. Negócio de raspar, negócio de amassar o alho, negócio de puxar o alho. Gente, vocês parar para analisar, perca de tempo. Dinheiro vai nisso. Vamos voltar lá então. Quem ama a sabedoria, ama a si mesmo. Cuida de todas as vontades, né? Nossa habilidade racional, discernimento, escolher entre o caminho certo. E para finalizar aqui já são 19h52, quais têm sido as nossas a fonte e as fontes da nossa procura? Eu acordo de manhã cedo e falo assim, hoje eu vou buscar sabedoria? Hoje eu vou ser mais sábio do que ontem. Hoje eu não xingo aquele marido, não. Hoje eu vou deixar passar. Porque eu preciso, gente, melhorar. Eu acordo assim, tem hora. Tem hora que eu dou vontade de pegar o Lucas e jogar em cada outro lado da cama.
Mas eu já acordo antes dele. Olha como é que Deus está trabalhando. Eu já estou acordando 20 minutos antes do Lucas, naturalmente, sem despertador. E na minha mente, eu estou assim, que hora que o Lucas vai vir? Gente, está quase vindo, ó. Já está tão aqui assim, que ele vai vir. No dia que ele não vem, eu fico triste. Eu gritei, Lucas, vem mamãe, nem levanta, espere vir. Procure ser melhor, as pessoas precisam de você melhor. Imagine ele ter uma memória emocional de uma mãe que jogava ele da cama, expulsando ele porque está com sono. Não é muito melhor dizer, todo dia minha mãe me abraçava, mesmo que seja sofrido para a gente? Memórias emotivas. Quais têm sido as fontes da nossa procura diária? Procura no sentido de ação mesmo. Ah, hoje eu fiquei quantas horas no Instagram? Hoje eu fiquei... Quantos textos bíblicos eu li e anotei sobre ele? Quantos blogs evangélicos eu li hoje? Qualquer assunto. Quantos artigos eu li hoje sobre o cantor que separou, que está com processo judicial, que não sei o quê. O que eu li hoje? O que eu tenho gastado a minha mente com isso? Domingo eu estava na casa da minha sogra. E aí uma das tias lá do meu marido, eu estou lá lavando as vasilhas e tal, que eu não participei do almoço, assim, em si, não estava fazendo nada. Só descasquei o alho e falei, não vou fazer mais nada. Mas na hora de lavar aquele tanto de prato, eu falei assim, eu vou lavar, vocês fiquem aí que eu vou lavar. Estou lá lavando, ela veio, em 5 minutos, falou tanta besteira que eu fiquei com vergonha, eu olhei para trás e falei, gente, mandar sair daqui, que eu vou embora daqui, não vou lavar mais nada não. Besteira! E que fulano ficou com fulano, e intimidade do fulano, gente, para, eu não quero saber de nada, e ela cochichando, e eu falo, para, tia, vai para lá. E aí, eu falei depois com uma minha cunhada, por que ela falou tanto assim, que a minha cunhada ouviu. Falei assim, você sabe por que ela só falou esse assunto hoje? O domingo dela foi em torno desse assunto? Porque o coração dela está cheio disso. Ela não consegue pensar em mais nada a não ser na intimidade do outro. Ela soube lá e falou, e falou, e fala de novo, e volta de novo no assunto. Vou falar do passarinho, então. Volta lá no assunto. O que eu fiz? Você sabe o que eu fiz, gente? 2 horas da tarde, o sol quente. Eu chamei um menininho lá que estava com o Lucas. Falei, seu Joaquim, me ajuda a pegar umas minhocas ali, que eu tenho nojo de pegar minhoquinha. Aí peguei a ferramenta pro Joaquim, falei, Joaquim, aqui tem minhoca. Direcionei direitinho. O Joaquim tem 9 anos. Aí meu priminho bruto, pegou a minhoca, comeu o anzolzinho e pesquei um lambarizinho. Falei, Joaquim, pesquei um lambari, Joaquim. Fui pescar, gente, para não ficar ouvindo a mulher. Joaquim pegou e rep no meio assim, foi, você é bruto. Nem pegar o lambari, eu tive coragem de tirar o lambari, viu? Ele já quebrou ele no meio, assim. Vou pescar traíra com esse lambari. Eu falei, não, fica à vontade. E fiquei no mato, olhando o lago. Quando eu vi que ela foi embora, eu falei, não, agora eu tenho sossego de voltar e tomar um café. Porque eu não estava saturada de sentar com as meninas lá no canto, ela está falando esse assunto. Eu ia para o outro lado, ela está... Gente, pelo amor de Deus, o meu ouvido não é obrigada a isso num dia domingo desse, não. Sair fora. Qual ao findar o nosso dia, o que nós estamos ganhando com aquilo, com as pessoas que nós estamos... eu acho, não sei se foi a Aline que falou comigo uma vez, que nós somos influenciados pelas 5 pessoas que estão participando da nossa vida. Correto? Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. A gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, com que a gente se alimenta. O que fazer com o nosso tempo, né? A única certeza que nós temos é que o nosso tempo ele vai e um dia não vai cair mais na nossa conta. Hoje eu tenho meu tempo.
Tá 80 e poucos mil minutos. Hoje eu tenho, mas amanhã pode ser que eu não tenha ele. E como diz o Mário Cortella, quem está num leito de hospital, igual a irmã falou aí, que estava no leito de hospital, quem está num leito de hospital não pensa, eu preciso sair daqui para humilhar mais alguém, eu preciso sair daqui para focar de mais alguém, eu preciso sair daqui para pisar mais alguém, eu preciso sair daqui para comprar uma blusinha nova, eu vi lá na promoção. Não é isso que eu fiquei internada também. Com o Covid lá, quase que eu fui também na média aí do Brasil, dos óbitos aí, Deus me livre disso. Mas passei pertinho. E lá, realmente, lá naquele lugar, única, exclusivamente a nossa mente fica pensando o seguinte: gente, eu vou morrer. Acabou. Não passa mãe, pai, não, nem lembro nem que fita comendo. Acabou, gente. O que eu fiz da minha vida? Que história que eu vou deixar, gente? A sua cabeça só se liga nisso, você não pensa nem, meu Deus do céu, eu vou fazer, senão você volta lá no passado, o futuro não existe ali no leito de morte. Você só pensa assim agora. E se eu sair daqui? E aí? Né? O que eu posso fazer? Esse é o nosso tempo. Né? Então, aprenda a acumular conhecimento para que esse conhecimento se torne sabedoria. Conhecimento se encontra nos livros, se encontra no YouTube, se encontra no Facebook. Sabedoria, você encontra frases de sabedoria, até as frases inteligentes no Instagram. Frases bacanas, mas daqui 2 minutos você já não lembra o que é que você leu lá. Mas tá lá. Tá? No WhatsApp, grupos aí, a gente encontra conhecimento. Sabedoria não. Sabedoria é vivência, se adquire com Deus, vivendo coerentemente segundo os preceitos de Deus. Como assim? Eu posso fazer isso? A Bíblia diz que eu posso fazer? Não. Então não faça. Cria hábitos novos, não faça. Tá? Praticar o que se aprende, isso é sabedoria. Tá? Tiago 1,5. Tiago 1,5. Tiago 1,5. Se alguém de vós, Tiago está falando para a igreja, Tiago, o irmão de Jesus, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos livremente, de graça. A igreja não precisa de mais conhecimento. A igreja está saturada. A igreja precisa de sabedoria. Do Salmo 1, aquele que anda no caminho do Senhor, aquele que faz. Não podemos, gente, pregadores de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, tem uns montes nessas redes sociais. Daí 1 ano, 2 anos, eles estão tudo na droga. Gente, como que ele tá? Falar disso aqui é fácil. Nós precisamos caminhar sobre a luz dessa palavra. Caminhar sobre a luz dessa palavra. Quão belo é o testemunho de dizer: você é uma mulher de Deus, porque eu estou vendo os seus passos. Você é uma mulher de Deus, porque eu tenho ouvido. E pode ser que não seja. Cuidado, né, com as mentes brilhantes e persuasivas que tem por aí. Tá? Veja os passos. Então é isso. A nossa vida é cheia de tempos e tempos. A nossa vida é um ciclo. E em todos esses ciclos e momentos da vida, nós precisamos buscar conhecimento, melhorar, conhecer nós mesmos. Amar a nós mesmos não é pecado amar a nós mesmos, tá? É até um mandamento. E nós precisamos plantar. E na hora que você estava falando, eu anotei rapidinho sobre esse negócio do plantio aqui, porque foi uma experiência que eu tive lá na roça mesmo. A gente mora num contexto rural aqui, e a gente plantou lá uma plantação. Algumas plantas estão falhadas. Faltou uma. Faltou uma.
Aí meu sogro, que manuseou tudo, eu falei assim, ô sou Djalma, por que tem lugar que não tem planta? Ele falou assim, porque ali o solo não foi favorecido, a 50 centímetros do outro, tá? 50 centímetros, sim, a plantinha morreu. E a outra deu até um fruto já. Precisamos plantar. É isso que Deus ministrou naquele dia. Às vezes a gente planta. Você pega lá e eu comprei a mudinha. Você compra a mudinha por R$ 1,70, você paga R$ 1,20 para plantar. Beleza. Igualzinha a outra, mas o solo não favoreceu. Às vezes nós estamos querendo colher. Ah, Deus, mas eu plantei. Será que plantou no solo certo? Só se colhe aquilo que está tudo ali alinhado. Tudo alinhado com a vontade de Deus, a sua. Se não adianta, aí eu vou plantar ali, vai. Pode ser que não dê. Pode ser que não dê, tá? Nem tudo que se planta nasce. Porque depende de outros fatores. Então, é isso que Deus ministrou para mim lá naquele dia que eu estava olhando, tá? E entender isso é obter sabedoria. Saber esses tempos, tá? É só isso, Aline, que eu tinha para falar aqui para vocês. Tremendo essa história da plantinha, hein, Lu? Porque trazendo para o nosso dia a dia, tem muita coisa que a gente planta, né? No nosso dia a dia. A gente planta no relacionamento, a gente planta com as crianças, a gente planta no nosso ministério. E nem tudo que a gente planta realmente nasce, porque depende do solo do plantio também, né? Não depende só da planta, não depende só da qualidade da semente, não depende da qualidade de quem está plantando, se sabe plantar ou se não sabe. Depende do solo de onde está sendo plantado. E a sabedoria é a gente entender isso também. Entender que nem sempre a gente vai colher o que a gente plantou, né? A gente fica com altas expectativas sobre o nosso plantio e nem sempre a gente vai colher. E o nosso foco de mulheres sábias é focar naquilo que deu fruto, naquilo que veio colheita. O que não veio, amém, glória a Deus, a gente segue para a próxima colheita, para a próxima plantinha, que está só 50 centímetros para o lado. E está tudo bem. Glória a Deus. Muito obrigado por compartilhar com a gente essa palavra. Para mim, foi extremamente engrandecedora. Aprendi muito hoje. Eu creio que ainda tem muito mais por vir na próxima aula, né? Porque você vai estar com a gente na próxima falando o contrário da sabedoria, que é sobre a insensatez, a próxima aula, né? Então, a gente está pensando em enviar as crianças lá para os Estados Unidos. E dependendo, vai ser dia 20 que eles vão viajar. Eu só preciso confirmar a passagem. Se eu confirmar a passagem, que eu vou enviar eles com a aeromoça. Então, ela falou assim, você tem que estar aqui até que o avião decole. Então, eu vou ter que ficar plantada lá até que decole. Aí elas vão me dar a autorização para elas embarcaram direitinho. Eu te falo a data e que a gente muda isso aí. Não tem problema, claro, isso é primordial. As crianças em primeiro, a gente troca a data sem problema nenhum, tá bom? Mas a próxima aula a gente vai falar então sobre insensatez. Hoje a gente entendeu o que é sabedoria, como que a gente faz para usar, da onde que ela vem, o motivo pela qual a gente precisa dela, porque que é tão importante, né? Eu me recordo, eu fui num congresso sobre sabedoria com o Thiago Brunet, ele fez rodou pelo Brasil aí falando. E uma coisa que me guardou, assim, eu guardei bastante no meu coração da palavra que ele deu ali, foi uma palavra de Provérbios, não lembro exatamente onde fica, mas que ele falava assim, o dinheiro, ele nos dá a sensação de segurança, né? Provérbios diz. Mas só a sabedoria dá uma verdadeira proteção. Começou a picotar, o seu negócio deve ter travado aí. Vou falar de novo então, dá para ouvir agora? Não, o seu negócio tá fazendo barulho, tá acabando a bateria. Peraí que eu vou tirar. Tá me ouvindo? Então era o fone mesmo. Então, uma coisa que ele falava muito nesse Congresso da Sabedoria
É uma passagem de Provérbios que fala que o dinheiro, ele nos dá essa sensação de segurança. E realmente, por muitas vezes, ele nos dá essa falsa segurança. Você precisa de um médico, você vai precisar do dinheiro. Você precisa de um remédio, você vai precisar do dinheiro. Então, ele te dá a sensação de segurança. Mas a verdadeira segurança e proteção, quem nos dá é a sabedoria que protege a nossa vida. Então, a sabedoria, ela realmente é algo de muita importância. E foi por isso que nesse nosso retorno, o Senhor falou muito forte no meu coração que a gente falasse sobre sabedoria. Porque Provérbios fala demais sobre a sabedoria da mulher, né, como a mulher sabe edifica ali a sua casa. Então a gente vai trabalhar com essa sabedoria falando várias áreas que essa mulher tem para ser sábia daqui até dezembro, e foi brilhante essa sua primeira aula. Creio que a próxima não vai ser menos do que a gente recebeu hoje, a gente vai receber uma porção maravilhosa como foi essa. Obrigada mais uma vez. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida das meninas que participaram com a gente hoje. Espero que vocês tenham sido abençoadas e enriquecidas com essa palavra tanto quanto eu fui. Viu, meninas? Deus abençoe a vida de vocês. E Deus abençoe a vida de você também que está aí assistindo essa aula depois de gravada aqui no YouTube. Então, que você possa compartilhar com mulheres que precisam ouvir e aprender sobre a sabedoria, para que a gente consiga ver aí tantas e tantas mulheres restauradas, que por consequência restauram esposos, restauram vidas de filhos, restauram famílias, restauram lugares por onde quer que passa, porque a mulher, ela tem essa graça em si. Aonde a gente passa, a gente planta uma plantinha. Se vai florir, se vai dar fruto ou não, aí é outra história, porque depende do solo. Mas nós geralmente fazemos a nossa parte. Passamos plantando, e que a gente plante com sabedoria para a gente ter essa colheita aí, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês, até a semana que vem, depois a gente confirma a data para a gente trazer a próxima aula com a Lu, tá bom? Beijo, meus amores, Deus abençoe.